É que ele disse que não está com áudio. Bom, tudo bem. Gravando, presidente. Ok. Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a sessão do dia 6 de novembro de 2025 da Quinta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Eu cumprimento meus colegas juízes, doutora Sulamita, doutor Ramon, doutor Luiz, cumprimento também a representante fiscal e também os patronos presentes. Vamos dar início aqui ao primeiro processo com sustentação oral, que é o 5035948, é da Belgo Becaert Arames Limitada. A relatora é a doutora Sulamita e o patrono é o doutor Pedro Henrique. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, dispenso. Então, eu passo para a doutora Sulamita falar sobre a acusação. Bom dia, obrigada, presidente. Bom, aqui estamos tratando de duas infrações. A primeira é relativa a creditamento indevido de ICMS, por ter se creditado a maior do imposto que foi efetivamente destacado no documento fiscal. E a segunda infração por ter deixado de escriturar notas fiscais relativas à entrada de mercadorias no estabelecimento, sendo que estas já se encontravam escrituradas, essas mesmas operações do período. São essas as duas infrações, presidente. Agradeço, eu passo então a palavra ao doutor Pedro. Doutor Pedro, só tem 15 minutos. Obrigado, presidente. Na pessoa de quem cumprimento os demais juízes e juízas desta Câmara de Julgamento, colegas advogados e eventuários. Eu serei bastante breve nessa sustentação, tendo em vista que são duas infrações, né? O caso aqui em discussão, ele basicamente se divide em dois pontos, então. A questão da possibilidade de creditamento do ICMS substituição tributária, com base na legislação do Estado de São Paulo, em que a empresa sustenta, e o segundo ponto, a impossibilidade de produção de prova diabólica pela própria empresa. Eu vou iniciar pelo primeiro ponto, no que diz respeito, então, à interpretação do artigo 272 do Regulamento de ICMS. Porém, antes disso, preciso destacar que nós temos uma preliminar de nulidade da autuação, na medida em que, no nosso entender, haveria aí uma ausência de motivação na lavratura desse auto de infração, especificamente com relação a essa primeira infração, na medida em que, no entender da empresa, não ficou claro se ali a Secretaria de Fazenda discordava do creditamento efetuado, na medida que teria sido um creditamento maior, ou se de fato seria um creditamento que não poderia ter acontecido, tendo em vista a natureza das mercadorias envolvidas. E aqui me refiro à discussão de impossibilidade de creditamento sobre materiais de uso e consumo. De fato, a empresa se resguardou e fez a defesa desde o início, sempre buscando se contornar todas essas discussões, mas, no nosso entender, no primeiro momento, a incerteza gerada pela metodologia de autuação utilizada gera essa ausência de motivação que, no nosso entender, descumpre os requisitos da legislação estadual e que, por isso, ensejaria a necessidade de nulidade da autuação. Passando esse ponto, indo ao mérito da infração 1, volto aqui a dizer que é o creditamento do ICMS-ST, especificamente na aquisição de graxa pela Belgo Becaert, e além de alguns outros materiais de embalagem, a Belgo Becaert, para quem não conhece, é uma das maiores produtoras de aço do Brasil, especificamente arames. E nessa operação, ela adquiria graxa para o seu processo produtivo de cordoalhas, que nada mais são que uma espécie de arame derivado do aço, mas que voltado também para a parte de plásticos. Então, trata-se de uma mercadoria essencial ao processo produtivo, assim como os materiais de embalagem, mas que foram adquiridos com o ICMS submissão tributária, e mercadorias que foram aplicadas diretamente no seu processo produtivo, e essas mercadorias em si não foram objeto de novas vendas, ou seja, a Belbercat, nessas operações, de fato, ela foi consumidora final. Então, a partir disso, a empresa entende que, com base no artigo 272 do Regulamento do ICMS, ela teria direito ao creditamento integral do ICMS e substituição tributária que compôs o preço da mercadoria que ela adquiriu. E ela faz isso
com base na interpretação do artigo e também no entendimento anterior que a própria Secretaria de Fazenda já emanou. Eu cito aqui, inclusive, o que foi colocado no nosso recurso ordinário, resposta à consulta tributária 29.496, em que foi confirmada a possibilidade de creditamento nessas situações em que as mercadorias que foram adquiridas com esse tributo e não foram submetidas à nova comercialização poderiam ser objeto de creditamento. E aqui eu volto a dizer que a glosa de créditos que foi autuada, ela foi integral, ou seja, todo esse tributo, esse CMST que foi creditado pela empresa, com base na legislação e no entendimento da própria Secretaria de Fazenda, ele foi glosado de forma integral. Então, no nosso entender, haveria aí, no mínimo, se o Estado entendesse que deveria haver um creditamento, um recálculo e um creditamento eventualmente com base em um eventual tributo de operação própria que incidiria, caso essa operação fosse normalmente tributada, que ele considerasse parcialmente ou mesmo fizesse essa autuação. Então, nesse ponto, nós discordamos da autuação, discordamos da decisão de origem que manteve a cobrança, tendo em vista que, no nosso entender, a previsão do artigo 272 garantiria o creditamento amplo nesse sentido, até por fins de preservação da não cumulatividade tributária inerente ao ICMS. E já indo ao segundo da infração, como bem antecipado pela doutora Sulamita, autora desse caso, de fato, trata-se de operações que não foram escrituradas pela empresa e, a partir disso, surge a penalização de 10% sobre o valor de cada uma dessas notas não escrituradas. No entender da empresa, trata-se de diferentes situações, nós colocamos algumas delas expressamente no nosso recurso para demonstrar que trata de mercadorias que não foram recebidas, operações que foram canceladas pelos emitentes, notas fiscais que foram indevidamente emitidas contra a empresa. Então, no nosso entender, e a empresa tenta, das suas formas, com seus registros contábeis, demonstrar que não recebeu aquelas mercadorias, o principal ponto a ser considerado aqui seria a impossibilidade dela ser autuada a partir de situações em que ela sequer consegue comprovar efetivamente, por exemplo, o recebimento de uma mercadoria a partir de uma nota fiscal emitida indevidamente por outro contribuinte. Então, nesse ponto, lembrando, eu lembro aqui da tribuna, o próprio entendimento do Tribunal de Impostos e Taxas, em que há precedentes no sentido de ser inviável a penalização do contribuinte em situações de prova diabólica. Então, com essas breves colocações, presidente, pedimos, então, o provimento do nosso recurso ordinário nesta manhã. Muito obrigado. Agradeço os esclarecimentos do doutor Patrono e passo a palavra à doutora Sulamita. Obrigada, presidente. Agradeço também, parabenizo o doutor Patrono. Eu vou pedir para retornar, por gentileza, presidente, pode ser para a pauta seguinte já direto o processo. Ok. Tá. Deixa eu ver aqui, então, devolver para a agenda da pauta, tá? Tá. Então, Eu já coloco na semana que vem. Só um minutinho aqui, que eu preciso também gravar a sustentação oral. Aqui, realizada. Aqui. Assim. Deixa eu ver aqui. Ok, então, para o processo 5035-948, Belgo Becaert Arames Limitada, então retornou para a pauta, então na próxima semana já podemos dizer então que vai entrar na pauta. Eu agradeço então a presença do Dr. Pedro. Se quiser permanecer na sessão, fique à vontade. Se quiser se retirar também, fique à vontade. Ok? Obrigado, presidente. Boa sessão a todos. Ok, então agora vamos para o próximo processo com sustentação oral, que é o 5052719, Vanilce Maria Holtz de Camargo. Aqui é de minha relatoria e a patrona está aqui presente, acho que é a doutora. Alô? Eu tinha visto ela, Luciana, deixa eu ver aqui. Aqui, Luísa.
Bom dia, Bom dia, presidente. doutora Bom dia, Luísa. jogadores. Dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Ok, então eu vou passar aqui, só um minutinho que eu vou passar para a acusação. A acusação é deixar de recolher o ITCMD doação por ter recebido de forma não onerosa de Olívia Maria Dalbo de Camargo 30.000 cotas do capital social da empresa Celso Tristão de Camargo e Companhia Limitada, CNPJ tal, e declarado o recebimento de doação no valor de R$ 30.000, referente às cotas, conforme declaração de ITCMD número tal em anexo. Analisando as escriturações contábeis digitais enviadas à Receita Federal do Brasil, verificou-se que o valor patrimonial das cotas recebidas em doação era de tanto. Assim, a autuada deixou de recolher doação relativa à diferença entre o valor declarado pelas cotas e seu valor patrimonial. Então, doutora Luísa, a senhora tem 15 minutos. Perfeito, muito obrigada. Bom dia, presidente. Bom dia, jogadores. Bom dia, colegas. Agradeço primeiro ao tempo de todos e justamente por isso me comprometo a ser breve. Como antecipado pelo presidente, o lançamento fiscal foi lavrado sobre acusação de ausência de recolhimento de TCMD em decorrência do recebimento das 30.000 cotas da empresa no valor unitário de R$1, totalizando R$30.000. O cerne da discussão aqui é que o entendimento fazendário, segundo o entendimento fazendário, o ITCMD deveria ter sido recolhido sob o valor do patrimônio líquido e não do capital social. Ocorre, jogadores, que nós estamos diante de auto de infração nulo por apontamento equivocado da infração, bem como pela ausência de indicação dos dispositivos legais pertinentes. E ainda que se desconsiderasse essa nulidade, como veremos, o auto de infração é improcedente, seja porque o ITCMD deveria ter sido recolhido sobre o valor das cotas doadas, ou seja, sobre o valor do capital social, ou porque a fiscalização se utilizou de base de cálculo majorada. Agora passo a expor brevemente os principais pontos de fato de direito para justificar o provimento desse recurso ordinário. De forma preliminar, a gente destaca aqui a nulidade da decisão impugnada, em razão da ausência de análise dos argumentos e dos documentos juntados, em que pese toda a argumentação tecida pela recorrente em sede de impugnação, em nenhum momento a decisão recorrida realizou análise da parte do dispositivo legal, que a gente menciona, do fato de que a fundamentação legal do auto de infração foi insuficiente, ou mesmo da majoração indevida da base de cálculo do ITCMD. Como consequência lógica, a decisão acaba por não atender o princípio da verdade material e desconsidera que a recorrente logrou êxito em comprovar, principalmente o ponto de que a base de cálculo utilizada pelo fiscal apresentava inconsistências. Ainda que não se reconhecesse essa nulidade, o próprio auto de infração está aivado de vício, especialmente considerando o equívoco da fiscalização quanto à capitulação da multa. A fiscalização adotou como capitulação da multa o artigo 21, inciso 2 da Lei 10.705, que se reporta uma exigência de TCMD em razão de omissão do contribuinte. Só que nesse caso não houve omissão, como a própria fiscalização reconheceu no próprio auto de infração, a recorrente procedeu com a declaração da doação extrajudicial. Não houve omissão, e sim uma confusão de qual seria o valor correto para a transmissão para a declaração desse TCMD. Esse fato demonstra que a conduta da recorrente já guardaria mais identidade com o inciso 3 desse artigo 21 do que com o próprio inciso 2, que foi onde foi capitulada a multa. E não bastasse tanto a nulidade do auto de infração como a nulidade da decisão, a gente pode verificar que a própria atuação não pode subsistir por questão de mérito. Conforme a gente já mencionou, a discussão gira em torno da base de cálculo do TCMD, que, na visão da fiscalização, deveria reportar ao patrimônio líquido, enquanto, na nossa visão, deveria se reportar ao valor das cotas objeto de doação. Analisando o tema à luz desse
colhendo o Tribunal de Impostos e Taxas, a base de cálculo do TCMD deveria se referir ao valor de mercado e não ao valor patrimonial, de modo que só esse fato já seria suficiente para cancelar a autuação. E, por fim, não bastassem todos esses argumentos, o valor do patrimônio líquido indicado pelo auditor fiscal, que foi de R$ 21.464.000, está completamente equivocado e não reflete o verdadeiro valor do patrimônio líquido da empresa na data da doação. O que aconteceu foi que o antigo contador da empresa, quando preencheu a escrituração contábil digital, deixou de lançar todas as despesas e os custos da empresa que a empresa incorreu durante o ano de 2019. Ele lançou tudo isso só em dezembro. Então, durante todo o ano, só lançou as receitas e apenas no final do ano lançou as despesas. E esse fato impactou diretamente no resultado contábil da empresa, pois considerou apenas as receitas sem as respectivas despesas, causando uma inflação gigantesca no patrimônio líquido no decorrer de todo o exercício de 2019. Para comprovar essa alegação, basta checar a ECD da empresa referente ao quarto trimestre de 2019, que apontava como valor do patrimônio líquido 12.754.000. Ou seja, como a gente poderia admitir que em apenas 3 meses o valor do patrimônio foi de 21.464.000 para 12.754.000, se não fosse essa questão do ajuste retroativo do lançamento das despesas e dos custos para todo o ano. Inclusive, vale ressaltar que, apesar da empresa ter registrado essa queda brusca no valor do patrimônio líquido, durante todo o exercício de 2019 houve apuração de lucro. Em cada trimestre houve apuração de lucro, ou seja, realmente foi uma questão de lançamento incorreto na ECD. E esse fato a gente busca demonstrar em sede de diligência, porém, apesar do nosso pedido de diligência em impugnação, a decisão acabou por ignorar o nosso pedido, não mencionou nada. Então, também voltando ao ponto da nulidade da decisão, é algo que nós entendemos que precisa ser corrigido para pelo menos apreciar o nosso pedido de remessa dos autos para diligência, para tentar comprovar todos essa argumentação de fato. Bom, e é com base nessas razões que eu encerro a minha sustentação oral e pleiteio pelo provimento do recurso ordinário. Muito obrigada. Eu agradeço os esclarecimentos da doutora patrona. Eu passo a leitura do voto, que já estava disponível aos meus colegas. Eu vou, naturalmente, abreviar a leitura para não cansá-los e todos os detalhes, mas vamos lá, então. Eu conheço do recurso. Aí eu digo que, após cruzamento de informações relativas a alterações do quadro societário, através da CADESP, JUSESP e Receita Federal do Brasil, houve, em análise sumária, o envio de aviso aos contribuintes sem início de ação fiscal, solicitando aos interessados que verificassem a possível ocorrência do fato gerador e abrindo a possibilidade de autorregularização dentro da chamada Operação LOC, que foi efetuada pela Fazenda do Estado. Em uma segunda etapa, ainda mediante análise sumária em malha fiscal, e tendo em vista a não ocorrência de autorregularização, a contribuinte, ora autuada, foi devidamente notificada a folhas tais para que apresentasse documentos e esclarecimentos acerca da alteração cadastral e a proceder à autorregularização caso se tratasse de doação. Em resposta, a autuada declarou, através da declaração de doação extrajudicial número tal, ter recebido em sessão não onerosa 30.000 cotas da empresa tal, na data de 2019, pelo valor de R$30.000, valor das cotas estabelecido pelo contrato social. A contribuinte foi notificada através do endereço eletrônico informado na declaração do ITCMD a retificar a declaração do ITCMD, corrigindo a base de cálculo declarada, visto que deve corresponder ao valor patrimonial das cotas transmitidas. A contribuinte, no entanto, não efetuou a correção da declaração e nem tampouco apresentou
qualquer resposta, seja na forma de esclarecimentos ou documentos, e, por este motivo, foi lavrado o presente AIM. A autuada alega às folhas tais, preliminarmente, haver nulidade da R-decisão recorrida por ausência da análise dos fundamentos e provas apresentadas, e por violação ao princípio da verdade material. Rejeito as alegações da autuada nesse ponto, porque a jurisprudência pacífica deste egrégio Tite é no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte quando, por um deles, forma o seu convencimento, bastando que o fundamente. Nesse sentido, foi o acordo da Câmara Superior no julgamento do processo tal que eu reproduzo abaixo e vou deixar de lê-lo porque o voto já estava disponível. A decisão de piso relacionou todos os argumentos da defesa em seu relatório e realizou a devida análise dos fundamentos de validade do AIM, e constatou que foram atendidos todos os requisitos do artigo 142 do CTN e de seus correspondentes na legislação do ITCMD paulista. Portanto, não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância administrativa. A autuada alega que a decisão recorrida seria nula, pois não lhe teria sido concedida a oportunidade de produzir as provas que julgava necessárias, e não teria sido determinada a realização de diligência para a apuração de base de cálculo do imposto. É preciso registrar que o que prescreve a Lei Estadual 13.457, que eu reproduzo aqui, né, e que diz que as provas devem ser trazidas junto com a defesa. Portanto, a autuada teve a oportunidade de juntar todos os documentos e laudos que julgasse necessários à defesa, entendo que as provas juntadas são suficientes para decidir o caso. É verdade que o processo administrativo tributário da União contempla a hipótese de realização da prova pericial. Porém, o processo administrativo estadual não regulamentou a matéria, sendo o entendimento jurisprudencial pacífico nesta Corte de que os laudos técnicos são admitidos como meio de prova, devendo, entretanto, serem produzidos e providenciados pela parte interessada na produção desta prova. Pelo acima exposto, rejeito o pedido de diligência feito pela autuada. A autuada alega às folhas tais haver nulidade do AIM, por ofensa ao artigo 142 do CTN, por indicação equivocada da infração e contradição e insuficiência dos dispositivos legais. Rejeito as alegações da autuada nesse ponto e justifico. O AIM indica claramente que houve violação do disposto no parágrafo 1º do artigo 12, com os artigos parágrafo 3º do artigo 17, com a linha B do inciso 2 do artigo 31, todos do regulamento do ITCMD, aprovado pelo decreto estadual número tal. Por sua vez, na cadeia de positivação, encontramos a lei estadual número 10.705 de 2002. Portanto, todos os dispositivos acima citados fazem parte do conceito de legislação tributária, nos termos do artigo 96 do CTN, e estão fundamentados em lei, conforme a seguir demonstrado. O artigo 12 do regulamento, que cuida da base de cálculo do imposto, tem seu fundamento de validade no artigo 9º da referida lei do ITCMD. O artigo 17, ele tem fundamento que cuida da base de cálculo de bem móvel, tem seu fundamento de validade no artigo 14 da lei. E, finalmente, o artigo 31 do regulamento tem seu fundamento de validade nos artigos 17 e 18 da lei. Portanto, não há que se falar em nulidade por ausência de indicação de qual dispositivo legal teria sido infringido. Também deve ser rejeitada a alegação de que teria sido citada pelo fisco lei inexistente. É fácil constatar que a menção à lei estadual número 10.705 de 2000 é mero erro de digitação, não causando nenhuma nulidade e nem incompreensão, pois, conforme indicado, inclusive pela adulta representação fiscal, há somente uma lei com o número 10.705 do Estado de São Paulo. Pelo exposto, não há que se falar em nulidade do AIM, causada por mero erro de digitação. Quanto ao mérito, a autuada alega às folhas tais que não foi utilizado corretamente o valor do capital social para fins de incidência do ICMD. Inicialmente, é necessário esclarecer que a legislação paulista do ITCMD
determina em seu artigo 15 que a base de cálculo do imposto deve ser considerada aquela na data em que a doação ocorre. Aí eu transcrevo o artigo 15. No caso de doação de cotas, ações de capital social da empresa, não negociadas em bolsa de valores, o valor para apurar a base de cálculo do ICMD é, no mínimo, do respectivo valor patrimonial, conforme determina a legislação do Estado de São Paulo, parágrafo 3º do artigo 14 da Lei 10.705, sendo o valor patrimonial obtido pela divisão do valor do patrimônio líquido pela quantidade de cotas de capital social. Então, aqui eu demonstrei a fórmula e transcrevo o artigo 14 da lei. Atualmente, a jurisprudência do TIT, aliás, do TJ de São Paulo, tem se posicionado a favor do cálculo do imposto sobre a transmissão causa-morte e doação sobre cotas de empresas fechadas, utilizando o valor patrimonial contábil, conforme a emenda da decisão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. E aqui eu transcrevo o referido julgamento. Em relação ao critério temporal da regra matriz de incidência tributária do ITCMD, a legislação prescreve, no artigo 18 da Lei 10.705, que o imposto deve ser recolhido, e aqui eu transcrevo o artigo 18. Por sua vez, a data em que o registro se torna eficaz perante terceiros decorre da conjugação do artigo 1057 do Código Civil, de 2002, com os artigos 32 a 36 da Lei Federal 8934. E aqui eu transcrevo os referidos artigos, né? Pelo acima exposto, o procedimento do fisco foi embasado na respectiva legislação tributária, não havendo reparos a serem feitos na fundamentação adotada pela obtenção do tributo devido. Ainda quanto ao mérito, a autuada alega as folhas tais que há indevida majoração da base de cálculo ITCMD, devendo serem reduzidos tais valores com base no princípio da verdade material. Com base no instrumento de alteração de contrato social da empresa tal, as folhas tais, a declaração de ITCMD número tal, as folhas tais, é possível verificar que a autuada recebeu, de forma não onerosa, 30.000 cotas de capital social. Com fundamento na legislação acima citada, verifica-se que o contrato de transmissão de cotas foi assinado no dia 5 de julho de 2010 e levado a registro na Junta Comercial em 5 de setembro de 2019, ou seja, fora do prazo de 30 dias, o que acarreta que os efeitos não retroagem à data de assinatura do instrumento. Portanto, a data de ocorrência do fato gerador é 6 de setembro de 2009, data do despacho de deferimento pela JUSESP do referido contrato. O fisco, com a utilização da ferramenta Contágio da Receita Federal do Brasil, levantou o balancete na data do fato gerador, indicando que o patrimônio líquido da empresa, na data, era de 6 de setembro e no valor tal, conforme folhas 8. Sendo a quantidade total de cotas da empresa 60.000, as cotas recebidas em doação pela autuada representam 50% da empresa, de acordo com os seguintes dados. E aqui eu tenho data da doação, total de cotas, cotas doadas, e chego à conclusão que o valor da doação efetuada foi de 10 milhões de alguma coisa. Portanto, o valor apurado da doação, né, sendo que o valor declarado na referida declaração foi de 30.000, tem-se que a diferença da base de cálculo apurada é tanto, né? E aí, com base nessa diferença, foi cobrado 4% como imposto. Pelo exposto, rejeito a alegação de que haveria indevida majoração da base de cálculo de ITCMD. A alegação de que o valor que seria obtido no último trimestre do exercício seria mais fiel à realidade não pode ser aceita, porque esse argumento não encontra abrigo da norma tributária, tendo em vista que o valor deve refletir a sociedade na data do fato gerador, conforme acima explicitado, e não em data posterior. Os valores apurados pelo fisco foram obtidos por meio da ECD do contribuinte declarada à Receita, ou seja, em documentos produzidos pela própria autuada, de forma que devem ser observados os artigos
1179 e 1188 do Código Civil, que determinam que a sociedade empresária está obrigada a possuir um sistema de contabilidade e que o balanço patrimonial deve exprimir com fidelidade a real situação dessa sociedade. Pelo acima exposto, a razão está com o fisco ao afirmar que a alegação de erro por parte do contador não é suficiente para alterar o lançamento efetuado, principalmente pela falta de qualquer comprovação, salvo meras especulações em relação ao erro informado. Pelo acima exposto, não há reparos no lançamento efetuado, devendo ser mantido o item 1.1 do AIM. A autuada alega às folhas tais haver desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa. Eu rejeito as alegações da autuada nesse ponto, porque a jurisprudência neste egrégio título tem se manifestado em relação ao questionamento sobre a confiscatoriedade e possível desproporcionalidade das multas aplicadas, no sentido de que as multas previstas na legislação do ICMS do Estado de São Paulo são aplicadas em conformidade com a legislação vigente e guardam proporcionalidade com os danos causados ao Estado pelo descumprimento das obrigações tributárias, não podendo ser afastadas pelo julgador administrativo e a não ser nas hipóteses previstas no artigo 28 da Lei Estadual 13.457, que disciplina o contencioso administrativo tributário paulista. Rejeito o pedido de redução ou relevação da multa por absoluta falta de previsão legal. Importante registrar que a infração praticada implicou falta de pagamento do imposto, o que demonstra a sua gravidade. Quanto à multa imposta, a autuada afirma que o fisco deveria ter aplicado a penalidade prevista no inciso 3 do artigo 21 da lei, e não aquela do inciso 2. A autuada não recolheu nenhum imposto, e ambos os incisos impõem multa equivalente, e uma vez que o imposto não recolhido, o valor exigido é exatamente o mesmo em ambos os casos. O autor do feito lembra esse fato às folhas tais, e aqui eu transcrevo o que o fiscal falou. A penalidade prevista no inciso 2 adequa-se ao caso. É fato incontroverso que a contribuinte não apresentou nenhuma declaração de TCMD por ocasião da transmissão das cotas societárias, em 2019. Anos depois, e apenas após notificação fiscal, ela apresentou declaração em que reproduzia os termos do ato registrado na JUSESP, atribuindo o valor venal e irrisório às cotas societárias, esquivando-se novamente de pagamento do imposto devido. Portanto, a omissão da contribuinte ficou caracterizada e a penalidade está correta. Por todo o exposto, eu conheço do recurso ordinário interposto pelo contribuinte, nego-lhe provimento para manter a decisão recorrida. É o voto que respeitosamente apresento aos meus pares. Eu coloco o processo em discussão e vou fazer apenas uma correção aqui que eu anotei. Presidente, parabenizo pelo voto e vou acompanhá-lo. Além dos precedentes, né, do Tribunal de Justiça, tem os precedentes aqui da própria Câmara, né, que a gente já tem julgado nesse sentido de adotar o patrimônio líquido na data do fato gerador, que seria considerada a doação com base nos documentos contábeis, né, da empresa. Então, eu vou acompanhá-lo. Ok. Presidente, eu também vou acompanhá-lo. Eu dei uma olhada no ECD, né? Aliás, nem identifiquei a situação exata dita pela patrona, que foram registradas todas as despesas só no final do exercício, né? Há despesas registradas no curso do exercício, ela teve apurou lucro porque ela estava no presumido, né? Mas também verifica assim que, pelo menos nas alegações aqui, nem retificada a declaração foi, né? Então, se tivesse um erro, ela teria que, além de produzir a prova aqui por perícia, ela tinha que ter retificado o ECD para justificar o erro, né? E ela mantém o ECD na sua via original. Por isso eu vou acompanhá-lo, presidente.
Eu achei que, obrigado pela observação, eu até ia colocar isso, que realmente eu entendo que teve tempo mais do que suficiente para corrigir, né? Então, se a base, se ela sabe que a base, a empresa sabe que a base é o ECD, aí ela está diante do erro, né? Ela tem É, que adequar suas declarações para corrigir o quanto dito para a esfera federal e para a estadual, né? E aí teria que exatamente. demonstrar que retificou 19, 20, ali, e dali para frente, né? Para poder ficar em harmonia. Como ela não retificou, eu entendo que ela dá como verdade o que está na ECD e seja a tributação com essa base. É, é exatamente isso que eu penso. Presidente, eu vou parabenizá-lo pelo voto também, vou acompanhá-lo, né? Eu tenho posicionamento de que deveria ser feito um balanço de determinação no momento da retirada, né, da doação. E nos casos que nós temos visto aqui, não, esse balanço não ocorre e o TJ tem determinado o valor patrimonial contábil, então, em alinho ao que nós temos julgado, o TJ também vou acompanhá-lo integralmente. Ok, só terminar aqui uma correçãozinha. Doutora Luísa, a senhora, por favor, poderia me passar aqui, pode ser no chat o número da OAB? Claro, é 510, 539, presidente. Uhum. (510, 539). Exato. A senhora tem procuração nos autos? Não, eu fui subestabelecida pela EPAT, mas eu acho que o meu estagiário também fez uma procuração nos autos. Deixa eu dar uma olhada. Porque se não tiver, precisa colocar essa procuração aí dentro de 15 dias, tá? Não, perfeito. Eu vou checar e peço para colocar. Presidente, página 152, consta o subestabelecimento da doutora Luísa. Obrigado, doutor Ramon. Debate encerrado, verificando o quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 5052719, Vanilce Maria Holtz de Camargo, o recurso foi conhecido e negado provimento,
nos termos de voto de minha relatoria, votação unânime. Então, eu agradeço a presença da doutora Luísa, e se quiser permanecer na sessão, fique à vontade, e se quiser se retirar também, fique à vontade. Muito obrigada. Bom dia, jogadores. Bom dia, presidente. Próximo processo, aqui é o 5011-347, da Claro, a relatoria do Dr. Ramon, e aqui temos o patrono, Dr. Fábio Soares, presente. Bom dia, Dr. Fábio. Bom, aqui já foi feita a sustentação oral, correto? Então, foi apresentado o voto da relatoria do Dr. Ramon, e aqui temos, então, hoje para apresentar a vista do Dr. Luiz Roberto. Eu peço, então, ao Dr. Ramon que, por gentileza, faça um resumo do seu voto. Senhor presidente. Pois não, doutor Fábio. Bom dia. Só pela ordem, eu indago acerca da possibilidade, em razão da substancial alteração da composição da Câmara, de fazer apenas um apontamento. Eu não sei se ele é apropriado nesse momento, ou se seria depois do resumo do nobre juiz relator. Só queria fazer um apontamento, até porque Vossa Senhoria não estava presente e a juíza, a doutora Sulamita, também não. Uhum. Tá, ok, como não havia duas pessoas, então faça o apontamento. Eu não vou, eu agradeço a oportunidade e, obviamente, não vou sustentar novamente, porque nem cabido é. Mas apenas gostaria de pontuar um elemento pertinente ao processo, no que diz respeito ao pleito da recorrente pela conversão do julgamento em diligência, para apontar o seguinte: a representação fiscal, nos outros dois processos em que as partes figuram, né, como autuante e autuada, num deles foi interposto recurso ordinário agora contra uma decisão de primeira instância que manteve a mesma acusação fiscal, só muda o período, e no outro caso foi interposto um recurso especial pela representação fiscal em razão de um acórdão recentemente proferido favorável à recorrente que determinou o cancelamento da exigência, mas para mencionar a postura da representação fiscal em relação a esses dois casos. Nos dois casos, a representação fiscal tem entendido pela necessidade, até pela imprescindibilidade da conversão do julgamento em diligência. Eu observo aqui que no recurso especial recentemente interposto pela representação fiscal, no auto de infração 4.151.9741, a representação fiscal no item 41 do recurso diz o seguinte, me permita a breve leitura. Caso a Câmara Superior entenda necessário, pode-se determinar o retorno dos autos à instância anterior para análise dos outros pedidos do recurso ordinário, notadamente, e aqui vem o de conversão do julgamento em diligência. Isso no recurso especial interposto semana passada. Em relação ao recurso ordinário interposto pela recorrente, há um parecer da representação fiscal no auto de infração 5.035.7189, no seguinte sentido: contudo, em que pese o nosso entendimento e considerando o possível acolhimento das provas pelo TIT, remetemos os autos ao auditor fiscal da Receita Federal responsável pela autuação, de acordo com o previsto no artigo 72, inciso 3 da lei, a fim de que tenha conhecimento da documentação juntada e, em colaboração, manifeste-se objetivamente acerca dos argumentos elencados e dos documentos apresentados. Então, eu só queria aqui reiterar o entendimento da recorrente pela imprescindibilidade da conversão desse julgamento em diligência na forma dos argumentos expostos em memoriais, para que o autor do feito se manifeste sobre documentos e informações, especialmente natureza jurídica de algumas rubricas autuadas, inclusive com base no próprio entendimento da representação fiscal que tenha assim se manifestado. Então, era só esse esclarecimento que eu gostaria, reiterando esse pedido alternativo da diligência, agradecendo o senhor presidente, o relator, os demais juízes, pela paciência, mas que é um caso de extrema importância, e eu reputo que era fundamental fazer essas observações. Ok, então eu passo a palavra ao relator.
Não estou escutando, Ramon. Desculpe, eu estava com o áudio fechado. Obrigado, presidente. Eu só queria aproveitar a presença do Dr. Fábio mais uma vez e perguntar se esse pedido de diligência, Dr. Fábio, se refere àqueles elementos referentes a, por exemplo, interrupção de serviço que o senhor trouxe em série de memoriais e sustentação oral na última oportunidade. Sim, perfeitamente. São aqueles elementos compreendidos no âmbito no contexto dos memoriais, sim. É só apontando que a representação aqui, nesses casos, num dos casos, entende que mesmo a destempo, em busca aqui da ampla defesa e verdade material, isso seria possível, independente do entendimento já exposto por Vossa Senhoria. Mas, exatamente, sim, são aqueles pedidos. Obrigado, Dr. Fábio. Bom, presidente, eu vou tentar brevemente esclarecer esse ponto, né, na medida que o senhor e a doutora Sulamita não estavam aqui. Naquela oportunidade, em respeito principalmente ao posicionamento da doutora Sulamita, que eu tive a oportunidade de tomar conhecimento em um outro processo, o doutor Luiz pediu vista também para analisar melhor o caso. Naquela oportunidade, o doutor Fábio trouxe, de fato, em memoriais, uma argumentação que eu, no voto, eu já rebati, seja pela questão de ser incompleta ou imprecisa, seja pelo fato de estar sendo trazida ali em sede de memoriais e sustentação oral. E agora, aproveitando esse fato que o doutor Fábio trouxe, um fato posterior àquela data do julgamento, que é o recurso especial da representação fiscal no 451.974, no item 41 do recurso especial, a Câmara Superior, ou a representação fiscal solicita a Câmara Superior para devolver os autos à instância anterior para análise de pedidos do recurso ordinário, e aí ela especifica, notadamente, pedido de redução e relevação da multa e não aplicação da taxa de juros sobre a Selic. Então, me parece, presidente, que não tem influência no nosso caso aqui, a despeito de eu já ter tratado desse assunto também no julgamento anterior. E aí, indo ao breve relatório, para contextualizar, é um auto de infração com itens de 1.1 a 1.8, pela falta de emissão, pela falta de pagamento de ICMS em notas de serviço, de telecomunicação e de comunicação, com erro na determinação da base de cálculo, basicamente, colegas, pela falta de, ou pela aposição de descontos sobre a base de cálculo, descontos considerados pela fiscalização como descontos condicionados, né? Quase todos eles, ou todos eles, na verdade, referente à fidelização do contrato pelo cliente aos seus descontos, né? Naquela oportunidade, presidente, eu analisei o caso e também trouxe a lume esse voto da 8ª Câmara, que o Dr. Fábio citou aqui, um voto proferido bastante recentemente, salvo engano, no mês de julho, próximo à data da nossa sessão, e naquela oportunidade eu verifiquei aquele voto e analisei que, a despeito do relator, da relatora, mencionar a análise detida dos documentos, ela não traz ali elementos contratuais, como eu fiz aqui no meu voto, e apontando que, de fato, todos os descontos estão condicionados à fidelização. E aí eu apontei uma distinção bastante importante, que não foi até então trazida, que fica mais claro essa condição, não na hipótese de cancelamento de contrato, na medida em que o contribuinte e o próprio voto da 8ª Câmara foi nesse sentido, de dizer que a multa, a cláusula penal, ela seria inversamente proporcional à manutenção do cliente no contrato, né? Mas esse ponto fica mais claro para mim quando, por exemplo, não há a quebra do contrato, mas a redução do contrato, do pacote, vamos dizer assim. Hipótese em que o cliente fica sem a possibilidade de manter aqueles descontos que ele já possuía no momento da contratação. Outra distinção que eu fiz, principalmente em relação aos julgados do Poder Judiciário, que foram trazidos pelo contribuinte, foram referentes à questão de que aqueles precedentes judiciais se referem a operações com mercadorias, em que a transação ela é imediata e a finalização da transação ocorre com a tradição e não há novas negociações posteriores, contrariamente ao que acontece na prestação de serviço de comunicação e telecomunicação, quando há um contrato de trato continuado, em que, inadimplida determinada condição, seja ela qual for, há a possibilidade de rescisão, e aí, dentre essas possibilidades, além da rescisão, há a perda também dos descontos
motivo pelo qual considerei esses descontos como descontos condicionais. A despeito disso, também trago o posicionamento do TJ São Paulo, em casos semelhantes de contribuintes no mesmo setor do autuado, nesse caso, que considera os contratos de fidelização como contratos em que há um desconto condicionado. Então, meu posicionamento aqui adere também ao posicionamento do TJ São Paulo. Então, afinal, presidente, eu estou conhecendo do recurso ordinário, estou negando o provimento, e foi assim que votei naquela oportunidade. Licença, doutor Ramon, só tinha uma questão da multa também. Então, na verdade, acho que você estava dando parcial provimento para o... De fato, doutora Salamita, muito obrigado. Muito obrigado. De fato, eu tenho a questão da multa. Do último item, sopesei todos os elementos trazidos tanto pelo contribuinte como pela representação fiscal, e principalmente em razão da reiteração da não apresentação de documentação, eu reduzi num valor mínimo, né, a multa em 10% da multa aplicada no item 2.9, que já era uma multa bastante, em vista da quantidade do valor do auto, né, uma multa bastante irrisória, mas por ter sido observado todos os requisitos objetivos, eu estou aplicando a redução da multa, mas estou reduzindo em valor mínimo de 10%, em questão de 15 UFESP, se eu não me engano, na época do cálculo, pela reiteração da não apresentação de documentação fiscal, né, pela conduta objetiva do caso. Então, estou conhecendo o recurso ordinário, então, e retificando, estou dando parcial provimento, apenas para excluir ou para reduzir no item 2.9, 10% da multa aplicada. É como eu votei, presidente. Ok, agradeço os esclarecimentos e passo a palavra, então, ao doutor Luiz. Obrigado, presidente. O voto já está registrado. Uhum. Não obstante a clareza e brilhantismo do voto proferido pelo juiz relator Ramon Arnone, a quem mais uma vez rendo as mais altas homenagens, pedi vista por entender que a incidência dos efeitos previstos no inciso tal demanda reflexão específica, à luz de possível caráter vinculado ao benefício fiscal alegado. O tema deixou de ser enfrentado pelo juiz relator sobre o fundamento de intempestividade argumentativa, restando assim consignado em seu voto, que é o que o doutor Ramon colocou, que só trouxe em sede memoriais esse pedido. Nesse ponto, conforme descrito pelo juiz relator, é incontroverso que o pleito de aplicação de efeitos previstos no inciso 4 do artigo 18 do anexo 2 do regulamento somente foi articulado pela recorrente em sede de memoriais. Não se despreza a anomalia de alegação tardia. O recurso ordinário foi interposto em maio de 24, ao passo que a inovação argumentativa foi trazida em outubro de 25, circunstância que, como bem apontado pelo juiz relator, compromete a paridade de armas, porquanto inviabilizaria a manifestação da representação fiscal caso se deferisse de plano o pleito apresentado. Também é incontroverso que, nos memoriais, a recorrente transcreveu às folhas tais centenas de operações de TV por assinatura, às quais foi aplicada a alíquota de 25 sobre descontos atuados, objeto da atuação, destacando-se a título ilustrativo a primeira operação arrolada, que passa a ser reproduzida a seguir. Então, eu coloco o valor da autuação e a alíquota. É importante frisar que, à época dos fatos, vigorava a norma disciplinada pelo decreto tal que reduzia a base de cálculo do imposto se não vejamos. Aí eu transcrevo o artigo 18, que reduz para 12%. Por fim, para melhor compreensão do quadro posto, transcrevo na íntegra a argumentação intempestiva trazida pela recorrente em sete memoriais. Esse é o núcleo do pedido dela. Aí eu transcrevo que ela pede a redução da base com base nesse normativo. Definindo o cenário e preservando coerência com o voto que tenho proferido, reafirmo o entendimento de que erro não constitui fato gerador e que o benefício fiscal previsto em lei, uma vez demonstrado o preenchimento de seus requisitos objetivos, não se submete ao poder discricionário do ente tributante, tampouco pode ser afastado por razões meramente formais, caso sanável. Ao tema, cabe transcrever passagem pertinente do julgamento por essa egrégia quinta Câmara, ao apreciar o AIN tal nos termos do voto de minha relatoria, onde, embora a controvérsia fosse ali diversa, discutiu-se a inexistência de discrecionalidade frente à norma isentiva. Aí eu transcrevo quando nós discutimos a diferença lá sobre imunidade e isenção.
A par disso, impõe-se consignar que as matérias vinculadas à regra matriz de incidência, como alíquota aplicável, base de cálculo, sujeição passiva e benefícios fiscais, não precluem, por decurso de prazo, ou prática de atos consumativos na seara administrativa, porque a preclusão de procedimento não transmuta em legalidade e em exigibilidade tributária. Tanto que, segundo a inteligência do artigo 149 CTN, nas hipóteses ali previstas, o lançamento pode ser revisto, ainda que não haja impugnação tempestiva ou já superada a fase contenciosa, uma vez que tal procedimento pode ser realizado enquanto não extinto o direito da fazenda pública. O que submete à preclusão são alegações de fato e produções de prova, a serem deduzidas no momento próprio disciplinado na lei tal, cuja oportunidade é franqueada à defesa e o seu silêncio obsta à reabertura probatória, sem prejuízo ao reexame de matérias estritamente legais que irradiam da própria regra matriz. Se, a título exemplificativo, um lançamento é constituído com alíquota superior sem suporte legal, o vício pode e deve ser corrigido a qualquer tempo no curso do processo administrativo, assegurando sempre o contraditório e a paridade de oportunidade de manifestação das partes, conforme a situação assim exigir. Do mesmo modo, a desconsideração de benefício fiscal vigente não estabiliza por inércia momentânea da parte, quando os autos passam a conter elementos bastantes para a oferição do direito, nem por equívoco cometido pela autoridade lançadora. Nesse particular, vejo que compete ao julgador tributário fazer prevalecer a legalidade estrita e a verdade material, adotando, se necessário, as providências de instrução, diligência. Tal postura coaduna com o princípio do formalismo moderado no processo administrativo tributário, onde as formas são instrumentos para garantir o contraditório e ampla defesa, não barreira para perpetuar exigências legais. Por óbvio, nessa extravagância processual, a oitiva da representação fiscal deve ser assegurada, preservando o equilíbrio processual e a integridade da decisão. Em conclusão, respeitando aqueles que pensam de forma diversa, entendo que, ainda que a recorrente tenha articulado tardiamente o argumento do benefício fiscal, caso comprovado o preenchimento dos requisitos legais, cumpre a administração reconhecê-lo, por força da autotutela, observação da legalidade estrita e a verdade material, não se convertendo em arrecadação eventual imperícia do agente autuante ou desatenção defensiva da recorrente. Por outro lado, a norma invocada não socorre a recorrente no caso concreto, pois condiciona a fruição do benefício ao atendimento cumulativo de requisitos objetivos e documentais, cujo cumprimento não se demonstrou nos autos, se não vejamos. Aí, presidente, eu trago todos os quesitos, requisitos são necessários para pedir o benefício fiscal. É uma série de documentos e de atos que deveriam ter sido praticados. No que interessa, nas parcas alegações manejadas em sedes memoriais, a recorrente não comprovou atendimento aos requisitos necessários à fruição do benefício pretendido. Ademais, o item 1 do parágrafo 1º do normativo em exame explicita o caráter opcional do regime, e o próprio documento 3, juntado pela recorrente em sedes memoriais, demonstra que tal opção não foi exercida, conforme o mesmo exemplo já referido no parágrafo 5 dessa decisão. Então, sobre as operações autuadas, a recorrente submeteu a alíquota normal. É, pois, incontroverso que, na competência de abril de 18, a recorrente tributou TV por assinatura a carga de 25%, sobre a base de 2 milhões e pouco, alcançando 641 mil, o que evidencia a inexistência de opção pelo regime reduzido e, por consequência, o não preenchimento de requisito objetivo indispensável à aplicação do benefício. A mesma ineficiência instrumental e probatória se verifica sobre os demais condicionantes determinados na norma em evidência, haja vista que nenhum documento para a concessão do benefício ali descrito foi juntado aos autos. Em outras palavras, transcorridos 17 meses entre a interposição do recurso ordinário e a juntada dos memoriais, a recorrente não trouxe as demais provas indispensáveis à abertura do debate, nos termos dos itens 1 a 5 do parágrafo 1º do artigo 18 do anexo 2 do regulamento, acima transcritos. A míngua de comprovação cumulativa desses requisitos legais torna-se inaplicável o benefício pleiteado. Assim, embora acompanhe o juiz relator quanto aos resultados, não se admitir a redução da carga para 12%, divirjo quanto aos fundamentos. Com a máxima vênia, entendo que, se a recorrente tivesse demonstrado o atendimento integral dos requisitos condicionantes à norma benéfica, seria o caso de retorno ao agente de rendas para adequação do lançamento em observância à autotutela, verdade material e formalismo moderado.
pois não se pode perpetuar exações desconformes à lei sob argumento de impossibilidade de correção de vícios sanáveis. Não é essa, contudo, a moldura dos autos. Ao revés, resta evidente a inexistência de comprovação dos requisitos regimentais regulamentadores para a fruição da base reduzida, o que torna, inclusive, inviável a conversão do julgamento em diligência por falta de lastro mínimo, razão pela qual nego o provimento ao ponto recursal. No mais e quanto aos demais itens, acompanho na íntegra os termos do voto proferido pelo juiz relator. Por todo exposto, acompanhando na íntegra os efeitos do voto proferido pelo juiz relator, conheço o recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento para reformar a decisão recorrida que julgou precedente o AIN tal, exclusivamente para o fim de reduzir as multas de 10% do item tal, observada a dosimetria delimitada pelo voto do juiz relator. É como voto, presidente. Agradeço o voto bem fundamentado e realmente eu estou pensando aqui, são duas situações para ser decidida aqui. Do ponto de vista do doutor Ramon, né, ele simplesmente alegou a intempestividade do pedido. Se fosse só uma questão de direito, né, poderia ser, tem várias discussões, mas no seu voto, eu acho que está sendo clara a colocação de análise probatória. Então, se ele tem o direito a um benefício, ele deve, que isso, se fosse, por exemplo, uma imunidade, né? Mas não, é uma isenção, e aí, desculpa, é um benefício, o benefício tem que ser provado, eu entendo, a princípio eu irei acompanhar o doutor Luiz, mas eu pediria a gentileza, doutor Ramon, se eu puder também registrar o seu voto, eu continuo em debate aqui. Presidente. Sim. Licença, bom dia a todos. Bom, como o doutor Ramon iniciou, e ele já tinha me alertado também, eu tenho um entendimento de direito, né, dessa matéria, da natureza dos descontos concedidos em planos de fidelização. Uhum. E eu tive a oportunidade, né, de ter acesso aos autos, de ter acesso ao recurso ordinário do contribuinte, dos memoriais e do voto do doutor Ramon também. Então, também, eu queria pedir licença para registrar minha preferência, para deixar registrado o meu voto de entendimento de direito quanto a essa questão. A questão preliminar da conversão em diligência, eu vou acompanhar o doutor Ramon, pelo que ele já deixou registrado, e vou passar a leitura, se me permite, do voto de preferência. Melhor eu registrar primeiro, né, antes de passar a leitura? Presidente, uma questão de ordem, a doutora Sulamita consegue registrar e eu editar o meu ao mesmo tempo? Eu verifiquei alguns erros de redação. Só um minutinho, doutor Sulamita. Deixa eu primeiro habilitar para o doutor Ramon aqui conceder, tá? Não, que antes de conceder... tá. Doutor Ramon, eu não tenho aqui, eu não consigo habilitar. Não tem problema. Como eu digo, acho que minha professora de português não vai... vai se sentir ofendida. Algumas questões de concordância só. Mas tudo bem. Obrigado, presidente. Tudo bem. É que eu não tenho... Eu só posso habilitar o doutor Luiz. Aqui eu concedi da doutora Sulamita. Obrigada, já estou registrando. Mas qualquer coisa, doutor Ramon, você pode depois complementar o seu, né? Dá para... Na verdade, não são novos argumentos, são correções de erro de grafia mesmo. Registrado. Posso passar a leitura do voto? Sim. Bom, trata-se de recurso ordinário, folhas tais, interposto em face da decisão de primeira instância, folhas tais, que julgou procedente o AIN pauta. Adoto o relatório muito bem elaborado pelo eminente relator, Dr. Ramon Leandro Freitas Arnone, a quem rendo todas as homenagens, bem como o acompanho integralmente nas questões preliminares aventadas. Contudo, quando devine vênia, ouso divergir no mérito quanto às acusações constantes dos itens 1.1 a 1.8 do AIN, por entender que, no caso concreto, os descontos concedidos pela contribuinte recorrente configuram-se como incondicionais, não devendo integrar a base de cálculo do ICMS.
A controvérsia gira em torno da natureza dos descontos concedidos pela recorrente em contratos de fidelização de planos de assinatura, com multa pelo seu descumprimento, nos quais o cliente adquire serviços de telecomunicações com valores promocionais, mediante compromisso de permanência contratual por prazo determinado. A fiscalização e o ilustre relator entenderam que tais descontos seriam condicionais, pois vinculados e condicionados à fidelização, e, portanto, deveriam compor a base de cálculo do imposto. Como já exposto pelo doutor relator, os descontos condicionais são aqueles que não exigem nenhum cumprimento de condição para sua concessão, sem vínculo a evento futuro e incerto. Dessa forma, diante da certeza de sua incidência, podem ser excluídos da base de cálculo do ICMS, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça na súmula 457. Entretanto, conforme se extrai dos contratos firmados entre a recorrente e seus clientes e dos trechos colacionados no voto do ilustre relator, a meu ver, os descontos são previamente estabelecidos, com valores fixos e conhecidos no momento da contratação, não dependendo de evento futuro incerto. A eventual rescisão contratual acarreta a aplicação de multa proporcional ao tempo restante do contrato, sem que haja exigência de devolução integral dos descontos concedidos. Tal estrutura contratual revela que o desconto é concedido do momento da contratação, sendo parte integrante do preço ajustado entre as partes, e não uma vantagem condicionada a evento futuro. Sustenta o ilustre relator que a fidelização configura a condição resolutiva e que os descontos estariam sujeitos à perda em caso de rescisão ou inadimplemento. Porém, entendo que a fidelização, como cláusula contratual, não altera a natureza do desconto concedido no momento da contratação. O desconto é aplicado de forma imediata e refletido na nota fiscal, não sendo parte integrante do preço da operação. A eventual multa por rescisão não tem o condão de retroagir e modificar a base de cálculo do imposto já apurado e recolhido. Ressalte que os descontos estão previamente estabelecidos no contrato de prestação de serviços. Os descontos nada mais são do que parâmetros para a determinação do preço a ser cobrado, variando de acordo com o plano contratado. Os descontos são concedidos independentemente da ocorrência de qualquer condição e não dependem de evento posterior à emissão da nota fiscal. Dessa forma, a recorrente recolhe o imposto sobre os serviços prestados, tendo como base de cálculo ICMS o preço final indicado nas notas fiscais, que se referem ao preço efetivamente praticado nas operações. Descontos condicionais dependem de eventos futuros e incertos em que as partes não possuem ciência do termo inicial e de sua ocorrência, não sendo o caso ora analisado, uma vez que todos os termos são acordados pelas partes previamente. O egrégio Tribunal de Justiça, a julgar a apelação interposta na ação número tal, que discute caso análogo ao Blintella, discorreu da seguinte forma, que eu transcrevi. Cumpre informar que a decisão supra, proferida pela 12ª Câmara de Direito Público em março de 2022, decidiu pela não incidência dos descontos na base de cálculo de ICMS, por classificá-los como incondicionais. Aí também transcrevi aqui. Em relação às multas rescisórias, por se tratar de descontos previstos contratualmente, são previstas penalidades para o caso de rescisão contratual imotivada e ou antes do prazo acordado. Entendo que essa multa não deve ser considerada como uma condição para a concessão do desconto, e sim uma indenização pelo descumprimento da obrigação de adimplemento contratual. As multas rescisórias não possuem relação com o desconto oferecido pelo contribuinte, sendo situações jurídicas diversas. No voto de minha relatoria, proferido no AI número tal, envolvendo a Telefônica Brasil S.A., já manifestei entendimento no mesmo sentido, elucidando pareceres de juristas colacionados àquela feita. No presente caso, os contratos analisados demonstram que os descontos são concedidos no momento da adesão ao plano, com valores previamente definidos e destacados nas notas fiscais. A multa por rescisão contratual é proporcional ao tempo restante do contrato, conforme a exigência da Anatel, e não guarda relação direta com o valor total dos descontos concedidos. Tal circunstância reforça o caráter indenizatório da multa, desvinculando-a da natureza do desconto. A Anatel, por meio da Resolução 765 de 2023, que é o Regulamento Geral dos Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, e essa resolução, ela revogou a anterior, que estava vigente ali na época dos fatos, que era uma de 2014, se eu não me engano, mas que tinha a redação semelhante nesse ponto, que era 632 de 2014. Ela estabelece que a multa por descumprimento da fidelização deve ser proporcional ao benefício concedido e ao tempo restante do contrato, o que afasta qualquer vinculação direta entre o desconto e a penalidade. E aqui, para mim, reside o cerne da questão, conforme trechos destacados. Vejamos, é aí que eu trouxe
a legislação e o trecho, inclusive um destaque para o parágrafo 1º, que fala que a multa pela rescisão antecipada do contrato será proporcional ao tempo restante para o término do prazo de permanência e não poderá exceder o valor do benefício concedido. E que também o contribuinte, né, o prestador de serviço, ele tem que manter para o consumidor a opção de contratação de serviço com condição de fruições equivalentes e sem esse vínculo de permanência. Então, resta claro que, na ocasião da realização da prestação de serviço, já é possível saber o desconto que será concedido, sendo, pois, como incondicional, pelo fato de seus requisitos serem presentes e certos e, portanto, sabidos no momento da prestação. A verificação da condicionalidade deve se dar em relação ao fato gerador do tributo, e não ao contrato como um todo. O ICMS incide sobre a prestação de serviço, e não sobre a assinatura do contrato. Se no momento da prestação os requisitos para o desconto já estão presentes, não há de se falar em condição futura. A cláusula penal prevista contratualmente, de acordo com a resolução da Anatel, não pode retroagir para alterar a base de cálculo de prestações já realizadas e liquidadas. A multa contratual tem natureza punitiva e acessória, e não pode ser confundida com o preço da operação. A eventual cobrança da multa não modifica o valor da prestação já realizada. Tampouco pode ser utilizada como fundamento para reclassificar o desconto como condicional. A prestação de serviço ocorre mensalmente e a nota fiscal reflete o valor efetivamente cobrado, já com o desconto aplicado. A condicionalidade deve ser aferida no momento do fato gerador, ou seja, na prestação do serviço. Se o desconto já está presente e destacado na nota fiscal, não há condição futura a ser cumprida. Aqui eu quero esclarecer que, para mim, o desconto condicional é aquele que fala, olha, dependendo no futuro do que acontecer, ali sim eu vou te dar um desconto, e não quando o desconto ele já é previamente colocado. Ademais, de acordo com a cláusula 5ª, inciso 5, a linha B do convênio ICMS 115 de 2003, é permitida a emissão do documento fiscal com valores negativos, desde que tenham natureza meramente financeira, que reduzam o valor contábil da prestação ou operação e que não tenham repercussão tributária. Vejamos. Não há como sustentar que os descontos destacados com valores negativos nas notas fiscais teriam repercussão tributária, pois tais valores representam abatimentos financeiros previamente pactuados e refletidos no preço da operação. Não há repercussão tributária posterior, pois o valor da prestação já foi reduzido no momento da emissão da nota fiscal. Nesse exato sentido, são os precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante. Destaco os seguintes precedentes. Por fim, deixei como destaque a ementa e alguns trechos do recente julgamento realizado pela Colém da 8ª Câmara deste Egrégio Tribunal que, em caso análogo ao presente, relativo a enlavrado contra a hora recorrente, onde se discute a natureza dos descontos concedidos em contratos semelhantes, decidiu pelo cancelamento da autuação, nos seguintes termos com os quais convirge integralmente. Portanto, diante do arrazoado acima, entendo que os descontos concedidos pela recorrente devem ser classificados como incondicionais e, consequentemente, devem ser excluídos da base de cálculo ICMS, conforme determinação da STJ, no enunciado da súmula 457, e conforme precedentes deste Egrégio TIT e do Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, afasto as acusações vertidas nos itens 1.1 a 1.8 do AI. No tocante ao item 1.9, referente à multa aplicada, acompanho o voto do eminente relator para reduzir em 10% nos termos propostos. Diante do exposto, conheço do recurso ordinário interposto e dou-lhe parcial provimento para cancelar as exigências constantes dos itens 1.1 a 1.8 do auto de infração, nos termos acima expostos, mantendo-se parcialmente a exigência relativa ao item 1.9, para reduzir a multa imposta em 10% nos termos do voto do ilustre relator. É como voto e respeitosamente submeto aos meus pares. Parabenizo o voto bem fundamentado da doutora Sulamita. O processo está em discussão. Eu adianto que eu vou acompanhar o doutor Luiz, tá? Ou seja, acompanho o doutor Ramon, acho que ele justificou. Para mim, são descontos condicionais, tá? E que o doutor Luiz fundamentou adequadamente o porquê da não diligência, e o doutor Ramon também, muito bem fundamentado no voto como um todo. Eu só vou acompanhar o doutor Luiz porque eu acho que realmente a questão, se fosse só de direito, talvez pudesse até, independente de diligência, se ele tem um direito que ficasse
Por exemplo, uma imunidade, pronto, aí não precisaria de diligência. Agora, é um direito que tem que ser verificado. E aí eu acho que o doutor Luiz justificou bem. De qualquer forma, eu vou então acompanhar o doutor Luiz. Ainda, o processo ainda está em debate. O ponto da Sulamita, do Sulamita, de fato, quando eu ouvia a sustentação oral, eu estava tendente a seguir esse ponto. Mas o voto do doutor Ramon, quando ele coloca as hipóteses de redução de contrato, isso você coloca em condicionante. Aí dá o direito da empresa cobrar o diferencial. Então, se analisar exclusivamente a cláusula de rescisão, o contribuinte estaria com a razão, porque aí não há ato que cobre o passado. Agora, no caso de redução de pacote, você coloca o desconto em condicionante. Então, foi por isso que foi o argumento do doutor Ramon nesse ponto, e eu acho até que isso não é analisado nos outros julgados. Então, por isso que Isso no meu, inclusive, no outro que eu destaquei, que eu fiz, eu também destaquei isso, eu tinha colocado qual era a fórmula, né, aplicada, e nesse eu trouxe a resolução da Anatel, que fala que essa redução proporcional, ela é uma multa. A própria Anatel coloca no meia essa resolução que o desconto proporcional ele pode ser descontado, mas ela nomeia isso como uma multa rescisória. É isso que eu estou querendo colocar. Tudo bem, o seu desconto vai ser reduzido. Mas isso já é futuro, né? Incerto, por isso que eu estou falando que é incondicional, e isso tem uma cláusula, uma natureza de uma penalidade. Esse é o ponto para mim. Até na legislação isso fica bem claro, que mesmo que seja descontado no final, proporcionalmente, primeiro que ele não vai poder exceder o desconto total concedido. Segundo, que ele dá uma nomenclatura, ele coloca que é uma natureza de multa, a própria legislação da Anatel. Uhum. Presidente, eu quero... Pois não, Luiz. Não, eu só ia colocar que eu entendo o posicionamento da Sulamita, que minha visão é um pouquinho diferente. Por isso que eu vou reafirmar meu voto. Presidente, quero mais uma vez aqui parabenizar a Sulamita pelo voto. Nos convence do acerto de ter deixado esse processo para um momento mais oportuno, porque a gente consegue estressar todos os argumentos, né, e, de alguma forma, levar provavelmente um caso mais completo para a Câmara Superior, se for o desejo do contribuinte em caso de perda, né? Mas, assim, dois pontos que eu queria ressaltar. O primeiro, com relação ao voto do Dr. Luiz, pelo que eu aprendi, acho que o Dr. Luiz está entrando na análise da prova, né? Está admitindo a apresentação intempestiva, que eu já, nesse momento, já não ingressei, e mesmo assim concluindo pela inexistência da redução de base de cálculo, isso, Dr. Luiz? Então, não pela desnecessidade, inclusive, de conversão em diligência, na medida em que estaria demonstrado na observância do benefício de redução de base de cálculo. É isso mesmo, doutor? Basicamente o que eu entendo assim. Então, no exemplo que eu peguei, tem lá um volume de 2 milhões de operações. Se ele não atacar esse fato, essas operações, precluso está o direito, não se reabre mais a discussão. Agora, o que decorre da aplicação pura da lei, né, que seria base de cálculo, benefício, sujeito passivo e etc., eu entendo que essa matéria não preclui, até porque você pode rever a qualquer momento, né? Isso não depende de prova, eu não estou discutindo a operação. A gente dá como verdade, porque já atingido pela preclusão o universo de 2 milhões e 400 operações por dever de assinatura, isso está precluído. Aí você coloca a adequação da lei sobre o fato precluído ou definido. Então, assim, eu acho que, ainda que tardiamente, ainda que tivesse encerrado o contencioso, o contribuinte pode se deparar e falar: isso aqui não foi visto pelo agente autuante, eu tenho direito a uma redução de base e tem que ser feito, tem que ser revisto já superado o contencioso, porque o artigo fala que só quando encerrado o direito da fazenda de cobrar o crédito, né? Só que, assim, ele tem que, para chamar a diligência, ele tem que me dar pelo menos os elementos mínimos para dizer: ó, o item 1 determina que haja uma opção e tem que estar registrada num livro. Está aqui o livro. Eu fiz isso, né? Aí isso não é uma apresentação de prova tardia, porque ele não está atacando a existência ou não de uma operação tributada. Ele está demonstrando que ele está cumprindo um requisito legal. Então, isso tem que ser aceito.
Só que ele não juntou nada, e são 5 itens, né? Então, tem que ter a prova da renúncia de aproveitamento de crédito. Ele não fez isso. Então, como ele não cumpriu requisito nenhum, então há uma lei em abstrato que daria o direito a ele. E foi reclamado de forma tardia. Só que ele não mostrou os requisitos e provavelmente, aí já me leva a crer, que o agente autuante não considerou esse benefício porque ele não preencheu nenhum dos requisitos naquela ocasião. Então ele teria que demonstrar agora, dizendo, olha, eu preencho os requisitos que a lei determina. E que todos os requisitos, inclusive, ao meu ver, tirando a questão de controle de contratos, é tudo conhecimento do próprio fisco, porque teria que estar nos livros. Então, eu só achei que o argumento não podia ser desconsiderado por conta da preclusão argumentativa, porque ele não está atacando a origem, a existência ou não de operações, ele está dizendo, partindo da premissa que as operações são válidas, eu tenho uma outra aplicação de direito. Eu estou dizendo que essa aplicação de direito não pode ser feita agora, porque você não apresentou os requisitos necessários para a aplicação desse direito. Então, essa é a distinção. Perfeito, perfeito. Mas Não, entendo o teu posicionamento, eu acho que é uma outra linha. Eu entendo, e se eu ingressasse na prova, eu acompanharia também, mas não é o caso, por uma questão de coerência com outros processos que nós já tivemos aqui também, que também já trouxeram alguns argumentos e elementos iniciais de memoriais e que nós deixamos de conhecer pela questão preclusiva, né? E principalmente, que me causa mais sensibilidade, é a possibilidade de manifestação da representação fiscal. Mas um outro ponto que eu gostaria de colocar, principalmente em relação ao voto da doutora Sulamita, é que eu enxergo a multa não como a condição em si. A pergunta que eu faço e que me convence de ser um desconto condicional é se no momento da contratação, se eu não me fidelizar, eu consigo o desconto? A resposta é não. Então, sem a fidelização, eu não consigo o desconto. Então, para mim, o desconto ele é condicionado à fidelização. A multa, na minha acepção, nada mais é do que um constrangimento, uma norma secundária de tentativa de constranger o cliente a se manter fidelizado. E ela, de fato, ela é proporcional ao tempo restante do contrato, mas ela é também proporcional à mitigação dos gastos de implantação do serviço. Então, ela é tão menor quanto o prazo de mitigação da implantação do serviço, que inclusive é um dos descontos concedidos. O desconto de implantação, ele consta como desconto concedido no contrato. E mais um elemento também que me causa, que me confirma essa questão, por exemplo, a fatura, ela é emitida posteriormente à data da... Só um minutinho. O desconto, a fatura ela é emitida posteriormente à prestação do serviço. Ela não é, como o doutor Sulamita colocou, de forma anterior. Então, se no metade de um mês, por exemplo, eu deixar de cumprir o requisito da fidelização, ou resolver, por exemplo, reduzir o meu pacote, na emissão do documento fiscal, eu vou perder aquele desconto, né? Então, para mim, a multa não é a condição. Para mim, a condição é a fidelização. E a multa seria ali uma norma secundária pelo descumprimento da fidelização, juntamente com a redução da multa, dos descontos também, principalmente que fica mais claro para mim nas hipóteses de redução de pacote, não exclusivamente nas hipóteses de cancelamento de contrato. Eu, apesar de conhecer esse posicionamento da doutora Sulamita e respeitar, ela é bastante defensável, eu também eu tenho entendimento diverso. Então, vou manter meu voto, presidente. Uhum. Doutor Luiz, pela colocação do doutor Ramon, eu fiquei com uma dúvida. Eu entendo, vamos ver se eu entendi corretamente. No seu voto, o senhor, então, admite que se o contribuinte tivesse agora trazido as provas, aí seria cabível a diligência? É isso? Sim, mas assim, mas não são provas destinadas a discutir a operação. São provas destinadas a demonstrar o cumprimento do requisito legal para dar norma isentiva. Então, as provas novas não pode, né? Por exemplo, se ele viesse agora com um laudo, a gente pode até relativizar, né? Mas se viesse com um laudo dizendo que o volume de operações não era aquele, ou que não houve aqueles descontos, a gente fala, pô, isso aqui não foi dito em primeira instância, está inovando em segunda, não foi apresentado em recurso ordinário, tal, não vamos aceitar, porque isso você está discutindo uma questão de fato, né? Agora, vamos supor que, por exemplo, tivesse tipificado ele num artigo tal com uma alíquota, e na realidade ele falasse, mas olha, a operação que está sendo autuada é tipificada em outra alíquota.
E mostrasse, por exemplo, um contrato. Falasse, está aqui, ó, o contrato autuado é este e a alíquota é outra. Você não está tratando da prova, né? A saída ocorreu. Então, eu acho assim que o que deflui da regra matriz, né? Que é sujeito passivo, o base de cálculo, alíquota e benefício, eu entendo que isso não preclui por negligência da defesa. Eu acho que tem que ser revisto, é a minha opinião. O que preclui são provas e alegações de fato. Isso eu acho que preclui. Então, a aplicação da norma, não. É Não nesse sei, mas sentido. aí, nesse ponto, eu vou mudar o meu posicionamento. Eu vou votar com o doutor Ramon no seguinte Claro. sentido, porque, pelo que o doutor Ramon colocou, ele não entra nessa questão de prova, entendeu? Independe. Porque, assim, eu acho assim, se há o que eu entendi do seu voto, talvez, acho que é aí que eu entendi do seu voto, olha, isso aqui é uma questão probatória, certo? E teria que ser analisada. E aí seria uma diligência. Mas acontece que isso aí, essa questão probatória, ela deveria ser trazido já na defesa, porque envolve provas. Então é por isso que eu me coloquei contra a... Ou seja, mesmo que ele trouxesse a prova agora, eu entendo que não deveria fazer a diligência, entendeu? Eu acho que de qualquer forma, então, eu entendo que o doutor Ramon tem razão, mas, assim, principalmente a questão deveria ser analisado provas, tá? E se tem que analisar provas, elas têm que ser trazidas antes. Uma questão olha, eu tenho um direito, porque a norma, o fiscal interpretou de um jeito e eu estou interpretando outro, né? Eu entendo que eu tenho esse direito. E isso não foi argumentado antes, mas poderia ser argumentado agora. Se simplesmente ele está argumentando um direito que a gente simplesmente olhando, né, os autos no estado em que estão, eu acho que deveria ser analisado isso, independente de diligência. Agora, no sentido de provas, eu acho então que me parece que a redação que o doutor Ramon deu fica mais adequada. Acho a grande diferença, assim, o doutor Ramon não conhece do pedido por intempestivo no total. É isso. Ele nem abre o debate. Falou, não vou nem analisar o que acontece, porque eu entendo que isso devia ter sido colocado lá anteriormente, no momento oportuno. Passou mais de um ano, às vésperas do julgamento, você apresenta um memorial, incluindo algo que não foi alegado, o que afere, inclusive, o direito de resposta da Procuradoria, se fosse deferido de imediato, né, da representação fiscal. É isso. Né? É isso. E no meu sentir, o que deflui da regra matriz não preclui. São opiniões. Né? Então, Não, se tem uma norma que dá um benefício e ele apresentasse aqui dizendo, olha, opa, não vi que eu tinha esse benefício. E a norma, é que nesse caso, essa norma, ela não socorre o contribuinte porque é um regime opcional. Né? Então, assim, se fosse, por exemplo, uma mesma norma incentiva dizendo, ó, adquirir máquina de doces, você tem uma alíquota reduzida de 8 para 8,8, né, que está na nossa legislação, algo similar. Basta se falar que a nota fiscal é de um maquinário destinado à fabricação de doces, a alíquota tem que ser reduzida, independente de qualquer outra prova. Então, isso mostra que o benefício ele pode ser colocado, ele pode ser visto a qualquer momento, é a minha opinião. Então, eu votei nesse sentido, porque não depende de nada mais extravagante. eu assim, eu tenho a tendência de acompanhá-lo, mas nesse caso específico, eu vou acompanhar o doutor Ramon no seguinte sentido: qualquer alegação dele, né, envolveria reanálise de provas, certo? E aí eu entendo que essas provas já deveriam estar. E aí pelo seu voto, pelo que eu entendi, olha, teria que analisar isso que não está, entendeu? Se fosse assim, teria que analisar o que está, aí tudo bem, mas eu acho que o seu voto abriu uma possibilidade de se analisar o que não estava, e veio agora. Então, nessa dúvida, tá, eu vou com o doutor Ramon. Olha, não vou analisar, entendeu? Se fosse uma coisa simplesmente dele alegar um direito que já estava ali, olha, eu fiz o pedido, era um benefício opcional, que eu fiz a opção, está no registro e não sei o quê, e eu deveria ter argumentado antes. Eu poderia acatar, mas acontece que
pelo seu voto, teria que se analisar várias coisas, então, inclusive o pedido do contribuinte é de diligência. E aí, porque tudo isso, né, poderia, se isso não implicasse num pedido de diligência, poderia ser analisado, mas implica uma diligência, eu por si só, eu vou acompanhar o doutor Ramon, naturalmente respeitando entendimentos diversos. Presidente, doutor Fábio, gostaria de ter a palavra. Pois não, doutor Fábio, por favor, questão de fato. Não, assim, sem nenhum interesse na modificação dos entendimentos que já foram adotados, eu agradeço especialmente essa sua indagação, juiz presidente, porque realmente acho que haveria que eu queria entender justamente qual era esta diligência que estaria sendo negada, e ficou claro que, pelo voto do juiz com vista, doutor Luiz, na verdade não é aquela diligência nos termos do que foi solicitada pela recorrente, né? Mas sim pelo cumprimento, atendimento dos requisitos pertinentes à redução da base de cálculo, né? Que, em sendo trazidos documentos que pudessem se amoldar aos requisitos, né? Pudessem atender aos requisitos da redução, aí sim o argumento não teria sido precluso e poder-se-ia converter em julgamento especificamente para a aplicação ou não da redução da base, mas não na forma como solicitada pela recorrente, que era uma diligência ampla no sentido da verificação da natureza jurídica em si, objeto do voto elaborado pela doutora, pela voto de preferência pela doutora juíza Sulamita. Então, acho que isso ficou claro para mim, eu também não estava... Porque eram duas coisas, as duas diziam respeito a uma diligência, mas uma diligência na forma como solicitada e requerida pela recorrente, e a outra que, em cumprindo os requisitos, dever-se-ia se converter em diligência. Acho que isso ficou, para mim, ficou claro agora, era uma das perguntas. E a outra era só para perguntar para a doutora juíza Sulamita qual é o auto de infração em que havia manifestado esse voto, esse entendimento, no caso da Telefônica, porque esse entendimento havia sido suscitado pelo juiz relator na sessão, e eu confesso que fiz olha, eu atuei como um profissional de serra pelada para achar esse voto e não encontrei. Comprei até os 2 últimos ementários do TIT da GV, não encontrei, e não ia tomar liberdade de... Doutora Sulamita, por gentileza, doutor Ramon, eu sei que me atenderiam, mas eu fiquei absolutamente vendido, me pôs em xeque até se o doutor Ramon sabia exatamente qual era esse voto, porque eu fiquei perdido. Eu falei, eu não tenho esse voto, né? Então, eu sei que isso vai ser objeto da publicação no acórdão, mas... Claro, não, mas eu já antecipo aqui que eu não li, né? Quando eu estava passando, eu não li o do alto. No alto, piriri, pororó, eu falei, putz, era justamente isso aí. Eu só não me recordo se era da Telefônica, mas de fato eu era da Telefônica, eu peguei aqui. Tive a mesma frustração que o senhor por não encontrá-lo novamente. Então, eu não encontrei e fiquei um pouco perdido. Falei, bom, vamos deixar na hora a gente ver. É o 4024 952 9. É um da Telefônica e o relator era o doutor Alexandre Dias. Eu até conversei bastante com ele naquele caso. E lá também coloquei a fórmula que foi aplicada, então, para mim, porque estava claro que era realmente uma multa e não a devolução do desconto. Não, eu agradeço imensamente. Peço desculpa por ter feito essas interferências, mas é que o caso é realmente relevante, né? Eu peguei o final. Qual que é o começo? É 2-4? Esse voto meu de preferência? Sim. Lá também foi um vista, eu acho. 4024 952. Tá bom. Legal. É uma questão interessante. Vale a pena ver todos os posicionamentos. Sim. Só deixando claro, presidente, que eu não falei que ele deve, para oferecer o direito a reabrir prova e tal. Tanto que durante o voto eu falo que quando os autos reúnem as condições suficientes para a aplicação do direito, ele não é arguído. Não é que abre ampla dilação. Aí, no final, eu constato que não foi juntado nos autos e que ele só alegou sem juntar nada. Então, não é que eu estou dizendo que só vou alegar um direito, abre-se amplamente a dilação probatória. Não foi isso.
Não, também não é assim que eu estou entendendo, doutor Luiz. Eu só É. estou entendendo assim, é que o senhor falou, ele trouxe aos autos, poderia trazer aos autos. Eu entendo que não poderia. Eu acho que, Uhum. como uma coisa é, olha, nos autos pode ser interpretado com base nas folhas tais, com tal, pode ser interpretado que eu tenho esse direito, pode ser concluído. E aí tudo bem, entendeu? Mas É o que eu agora, coloquei no parágrafo se ele 14. traz uma prova que ele teria que justificar por que não trouxe antes, entendeu? Claro. Aí isso é assim que eu entendo, então nesse sentido que eu vou acompanhar o doutor Ramon. Eu acho que é uma isenção que tem que ser provada. E essa prova já deveria estar, porque senão ele vem abrir a possibilidade, não sei, aí até Perfeito. porque também, por outro lado, né, que aí nós temos a questão do contencioso. Ele pode, não passando os 5 anos, ele pode entender, olha, isso aqui eu paguei a mais. É um outro que não deveria ser discutido neste processo. Não, tá claro, eu só quis registrar que eu não disse que basta alegar um requerimento de um benefício reabre de ação probatória. Em nenhum momento eu disse isso. Eu disse que os autos deveriam já reunir as provas, mas o direito não foi argumentado em tempo, em tempo. Então, argumentando intempestivamente, o processo reunindo as provas tem que ser dado. É esse o sentido. O curioso é que, nessa questão das provas, dos argumentos da diligência, eu sei que não tem nada a ver com esse caso, mas eu trouxe essa postura da representação fiscal nos outros dois casos, no sentido de no parecer do recurso ordinário, determinar ou se manifestar pela conversão do julgamento em diligência, inclusive contrária a toda essa postura, né? E o do recurso especial em que a recorrente saiu vencedora, um dos pedidos é questão da taxa Selic, a questão da aplicação da multa e da conversão do julgamento de diligência. Mas isso não é, entendo que não é o tema, mas fica uma questão que a própria representação nestes casos tem ido pela necessidade da conversão. Mas, sem querer ampliar aqui, é só para colocar, porque eu gosto do debate, acho que o caso é importante, é relevante, o tema e o processo administrativo. Tive no TIT, tenho saudade da função de julgador, mas a responsabilidade é grande. Então, só para dividir realmente esse ponto, que vai ser um outro tema que eu vou ter que pensar, refletir e abordar. E agradeço muitíssimo a gentileza e a extensão do tempo, que é o que o caso merece mesmo. Sim, é um caso realmente que merece mesmo uma discussão ampla, né? Então, eu estou encerrando os debates e verificando o quórum. Aqui já está tudo ok. Votação iniciada. Então, aqui no caso do processo 5011-347, Claro S.A., o recurso foi conhecido com julgamento de mérito e parcialmente provido nos termos do voto do Dr. Ramon. Então, com isso, agradeço a presença do Dr. Fábio Soares, traz uma questão bem complexa e que agradeço. Se quiser permanecer na sessão, fique à vontade. Se quiser se retirar, também fique à vontade. Agradeço imensamente a todos e desejo um excelente final de sessão e um bom final de semana também. Muito obrigado. Espera aí, ele fala finalizar, votação finalizada. Eu acho que ele está querendo alguma coisa. Deixa eu só sanar uma questão. Contar o voto vencedor, talvez, presidente? Então, mas ele tinha apontado, eu vou só. Ele está me perguntando aqui, né? Então, foi parcialmente provido, tá? E aqui ele está dizendo com quem que eu voto. Porque, de alguma forma, acho que parece que houve algum empate, eu não entendi, mas vamos ver. É que, na verdade, todos foram parcialmente providos.
doutora Sulamita também, ela está mantendo parcialmente o item 9. Bom, vamos ver aqui se agora... Tá. Peraí, eu registrei. Registrei. Deixa eu ver aqui. Voto. Eu acho que agora ficou ok. Vamos ver. Todo mundo viu, né? Que o voto vencedor foi... Ele me permitiu encerrar o julgamento e ficou claro que o voto do Dr. Ramon foi vencedor, certo? Então, é isso. Então, vamos por último, 5051967 da X-Mobotis, Aeroespacial e Defesa Limitada. Aqui nós temos, então, o 5051967 X-Mobits, Aeroespacial e Defesa, e o patrono, o Dr. Gabriel, né? Sustentação oral já foi realizada, e aqui o voto do Dr. Ramon já foi preferido, e hoje seria o pronunciamento do voto de vistas da doutora Sulamita, correto? Então, eu peço ao Dr. Ramon... Eu acabei de registrar o voto vista. Eu peço ao Dr. Ramon, por favor, fazer um resumo do voto, e depois passamos a palavra à doutora Sulamita. Presidente, um auto de infração que está cobrando... A dúvida restou para a Câmara Ordinária, referente aos itens 1.1 e 1.2, que é a questão da fruição, na verdade, de um benefício fiscal de redução de base de cálculo para partes e peças de drones. O contribuinte ele é fabricante de esses veículos aeroespaciais, né, principalmente destinados para a área agrícola, e tanto na importação como na venda interna, colocou como sujeitas à redução da base de cálculo algumas partes e peças que considerou serem partes e peças desses drones e que nos termos da classificação fiscal, de fato, estariam, caso fossem corretamente classificados, sujeitos a essa redução de base de cálculo a 4%. Naquela primeira oportunidade, presidente, nós ficamos algum tempo debatendo, a doutora Sulamita questionou bastante, trouxe aqui 2 consultas COSIT referentes à classificação fiscal específica desses partes e peças, notadamente em relação a carregadores, né? Os principais itens autuados são carregadores e geradores de energia, né? Que, na visão do contribuinte, seriam indispensáveis para que esses drones funcionassem em áreas remotas, sem acesso à energia, como áreas rurais. E, naquela oportunidade, eu tive o posicionamento de não considerar como incluídos na redução da base de cálculo de 4%, tanto os geradores como carregadores. Mas aí, refletindo melhor, presidente, aí eu questiono se há a possibilidade de registrar um novo voto, principalmente em decorrência de uma situação que a doutora Sulamita nos trouxe, a quem agradeço já desde já, que é referente à consulta tributária número 29491, modificada, de 2024, modificada agora em 2025, fevereiro de 2025, que, em sentido parecido, mas não idêntico à Receita Federal, considera os carregadores, mesmo vendidos separadamente, digo diferente da Receita Federal, porque, no meu entendimento, as consultas da COSIT, da Receita Federal, ela entende que os carregadores teriam direito à redução da base de cálculo desde que vendidos conjuntamente, mas essa resposta à consulta da Secretaria da Fazenda, ela considerou que mesmo vendidos separadamente, mas desde que destinados a esses drones, eles fariam jus também a redução da base de cálculo para 4%. Então, presidente, nessa oportunidade, eu estou alterando o meu voto para poder excluir da acusação do item 1 e do item 2 os carregadores, na medida em que há um posicionamento já afirmado
que não contraria a legislação, é um posicionamento de classificação fiscal de mercadorias. Então, eu entendo que, mesmo feito posteriormente à data dos fatos geradores, ele é uma interpretação de legislação, então eu entendo como interpretativo. Eles podem ser aplicados por ser, inclusive, uma opção, mesmo que não sendo pro contribuinte a consulta, né, vinculante ao contribuinte, ela tem a aptidão de demonstrar uma posição oficial da Secretaria da Fazenda do Estado, que vai além até, inclusive, do posicionamento da Receita Federal, que é a quem cabe definir classificação fiscal de forma final. Então, eu estou, no caso aqui, conhecendo do recurso ordinário e dando parcial provimento para excluir as mercadorias carregadores do AIM 5051967 de 2024. É como voto nessa oportunidade, presidente. Ok. A doutora Sulamita, ela registrou o voto dela. Você pode agora, quando registra o seu, modificar, né? Isso aí eu tenho que redigir em preferência, é isso, né? Isso. Não, acho que ele pergunta, quer modificar? Ele não faz essa pergunta? Eu fiz, eu coloquei que sim, ele abre redigir preferência. Isso, aí você faz certo? Certo, tudo bem. Ok. Eu vou só interromper um segundinho enquanto você faz a alteração, tá? Preciso só ver uma coisinha, já volto. Certo. O voto já está registrado, Presidente, se me presidente. permite, então eu vou fazer a leitura do meu voto vista, pode ser? Pode ser. Solicitei vista dos autos após prolação do voto do ilustre relator, doutor Ramon Leandro Freitas Arnone, a quem rendo minhas homenagens pelo apurado espírito jurídico, e após longos debates em sessão de julgamento sobre o tema, notadamente em relação à aplicação do benefício fiscal de redução de base de cálculo de ICMS nas vendas dos carregadores de bateria de drones, por ser considerado item essencial ao seu funcionamento, e, consequentemente, como parte e peça. Adoto muito bem elaborado e detalhado relatório pelo ilustre relator. Não obstante todos os debates acerca da essencialidade do item para o funcionamento dos drones, da venda conjunta ou separada, de sua respectiva descrição e classificação fiscal de NCM e das soluções de consulta COSIT da Receita Federal do Brasil, há de se fazer destaque ao entendimento atual e mais recente da consultoria tributária da Cefaz, São Paulo, exarado por meio da resposta à consulta número tal, de maio de 2025, nos seguintes termos. Daí que eu trago também a resposta à consulta. Portanto, tendo em vista a alteração do voto anteriormente prolatado pelo ilustre relator, com a aplicação do entendimento acima exposto da consultoria tributária, com a conclusão pela possibilidade de classificação dos carregadores, mesmo aqueles vendidos separadamente, na hipótese de redução de base de cálculo prevista no artigo 1º do anexo 2 do RICMES, entendo não haver mais nenhuma divergência de entendimento neste tocante, nem mesmo com relação às demais matérias tratadas nestes autos. Assim, acompanho
o voto do outro ilustre relator em sua integralidade para conhecer do recurso ordinário e dar-lhe parcial provimento para excluir os carregadores de bateria da acusação fiscal do AIM. Como um voto. Uhum. Ok, então o processo está em discussão. Bom, não havendo manifestações, né, vou encerrar os debates, parabenizando aí, eu vi que houve um debate bem aprofundado, né, e chegou-se ao entendimento, né, não havendo necessidade aí de mais discussões. Parabéns aí, e eu vi que a resposta à consulta é bem recente, né, então realmente estamos bem atualizados. Com isso, então, estou encerrando os debates. Verificação de quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, o processo 505967, X-Mobots Aeroespacial e Defesa Limitada, o voto de relatoria do Dr. Ramon foi no sentido do conhecimento e parcial provimento, e foi, na realidade, uma votação unânime, né? Agradeço aqui a presença do patrono, o Dr. Gabriel. Se quiser permanecer, pode, ou se quiser se retirar, fique à vontade. E com isso estou encerrando o julgamento. Aqui, deixe-me ver. Com isso, eu declaro encerrada a sessão do dia 6 de novembro de 2025 e peço, então, que seja interrompida a gravação, encerrada a gravação. Obrigado, senhores.